Olá, boa tarde, Entre Família está no ar, chega junto para mais um programa. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda e estou aqui com ele, Cris Magalhães. Boa tarde, Su, estamos Boa tarde. juntos em mais uma tarde aqui no Entre Família, com você de casa em todo e qualquer momento, né? Que prazer poder ter um cantinho no seu coração, na sua sala, aí você que está na cozinha. Imagina, Cris, cozinha que não, estou na rede, menino, que bom. Pode ser tanto na rede literal quanto na rede, na internet, no smartphone, em outro Ou país. na beira da praia. Não Hoje mesmo não começa com essas coisas que já começa no final do ano, começa a passar Hoje mal. eu recebi a foto de um amigo assim, ó. Olha só a vista do meu escritório. Pá, É? lá na Barra da Tijuca. Eu falei, olha, vou nem te dizer, viu, menino? Eu fiz isso com a minha família, mas era realmente uma imagem do Google, Do Google. no meu notebook. Eu disse, olha só, gente, que coisa que maravilha. Gente, querido, você está onde? Eu só estou na frente do meu computador tirando uma foto de um lugar que eu gostaria de estar. Mas sabe onde que eu gostaria de estar? Aonde? O povo de casa. É sempre um prazer ter essa missão aqui para poder fazer. É isso aí. Olha só, hoje eu estou aqui toda de rosa. Eu não sei se dá pra você ver aí, ó, mas eu posso até chegar pra Então você. chega ali, chega, Ó, mostra tem pra Dona até- Maria. Viu aí minha maquiagenzinha Já rosa? foi rápido demais. A Dona Maria queria dar uma olhadinha. Mas... Toda na paleta, né? Pra poder não focar os poros. Os pezinhos de galinha. Os pés de galinha. Então Aqui no meu já tem um... Foca... rapaz, eu não sei o coletivo de galinha mesmo, o que era mesmo que eu esqueci. Ah, Perdi aqui, tá sério, é não muito lembro. difícil, por favor. É um monte de galinha que tem aqui, ó. Essa aqui, ó. Mas o nosso tema hoje é tão importante, porque a gente está realmente num mês que levanta essa bandeira, que tem que ser levantada todos os dias, né? Todos os anos. Mas, porém, a gente muitas vezes fala, a gente traz aqui, e tem que trazer mesmo, né? As pessoas que cuidam do corpo, dessa questão, mas e a mente nesse momento, né? Como que a gente se prepara para fazer um exame, para receber um diagnóstico, o quanto a questão psicológica, ter essa... A gente fala de inteligência emocional com uma bomba dessa, né? Praticamente uma bomba receber um diagnóstico de câncer, mas o quanto isso ajuda no processo, porque o processo vai ajudar, inclusive, no processo de cura, porque nós somos um ser integral. Então, o programa de hoje está de parabéns por levantar uma bandeira emocional para as nossas amigas e amigos que estão nos vendo. Vocês sabem que esse mês é o Outubro Rosa, né? Um mês de conscientização à saúde, né? À prevenção do câncer de mama. E falar sobre esse tema hoje, especificamente, voltado para a saúde mental, tá sendo também uma experiência muito legal, até porque a nossa especialista que está com a gente aqui hoje só tem 20 anos de experiência nessa área, mas é sempre assim um momento muito complicado quando a gente vai fazer o exame. Eu costumo ficar bem tranquila. Você estava contando agora no camarim, né? Mas dessa vez, eu não sei porquê, talvez por já ter 34 anos, fiquei um pouco ansiosa, eu confesso. E o silêncio ali daquela médica que faz o exame, até ela falar... Passa um monte de coisa na mente. Deus, corre assim, ó, milhões de pensamentos. Então, hoje vai ser um programa muito especial para a gente tentar entender muito bem esse assunto relacionado à saúde mental. E a gente quer a sua participação também. Qual é a sua dúvida sobre o câncer de mama e a saúde mental? A gente tem uma psicóloga aqui que vai estar com a gente respondendo essas perguntas. Maravilha. O WhatsApp está aqui, tá? É o 12983150249. Você já sabe, se não sabe, tira uma foto. A gente vai para um breve intervalo, que hoje a doutora Thaís vai estar sentadinha no teu sofá, tá? Hoje é dia da ficha dourada e atendimento especial aqui no seu Entre Família. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, intervalo rápido. Espero que você possa fazer aí as suas perguntas, tirar suas dúvidas. E aqui no intervalinho, inclusive, um abraço para a nossa produção, que trouxe um dado interessante para você colocar na sua mochila da vida, não é verdade, Suzane? Eu achei muito legal e vale a pena a gente comentar. Olha só, em 2020, a Comissão de Estudos e Pesquisa da Saúde Mental da Mulher, da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, apontou que 1 em 4 mulheres que recebem esse diagnóstico do câncer de mama acabam sendo mais vulneráveis a desenvolver um quadro de depressão, que é muito comum da gente entender, né, esse processo. Então, por isso que faz ainda mais relevante, se torna ainda mais relevante discutir esse assunto hoje. A gente tem toda uma importância da questão física, né, mas a saúde mental e emocional conta muito nesse processo de tratamento. A gente consegue perceber, né, em pessoas que desenvolvem mais uma saúde mental mais positiva, se é assim que eu posso dizer, como elas passam por esse processo de maneira, como é que eu posso colocar, menos sofrida, talvez. Mas a gente está aqui com a nossa especialista, que é ela que vai responder certinho essas questões. A gente recebe quem hoje? Verdade, com muito prazer, ela é muito querida aqui nos bastidores, veio também bem acompanhada, te agradece muito
ao Hospital São Francisco, é a Thaís Neves, ela que é psicóloga no Hospital São Francisco de Jacareí, realiza atendimento de mulheres, né, com câncer de mama, e tem aí 2 décadas de amor nessa profissão e veio aqui trazer esse amor compartilhado com informações para você de casa, porque informação salva. Thaís, seja muito bem-vinda ao nosso programa, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, agradeço em meu nome, mas em nome de todo o Hospital São Francisco. Acho que é uma missão do hospital poder colaborar e levar para todos os lugares, né, uma informação correta e principalmente um incentivo né, uma palavra de suporte para essas pessoas que estão enfrentando esse tipo de problema. Claro, com certeza. E a Thaís comentava com a gente, né, Thaís? Ela tem uma especialidade psico-oncologista. Eu achei super interessante, Pois né? é. Não conhecia essa especialidade. Então, é a área de atuação da vida dela. Então, ela vai falar com bastante propriedade aqui pra gente. Eu gostaria de começar, Thaís, tentando entender isso que eu havia começado a comentar aqui, a importância de uma boa saúde mental, passando por esse processo de diagnóstico e tratamento do câncer de mama. É claro que uma notícia dessa abala qualquer pessoa que, muito bem terapeutizada, sofreria um abalo emocional. Mas o que a gente observa é que as pessoas que trabalham essa questão da saúde mental, elas conseguem, inclusive, ter reflexos físicos durante o tratamento. Eu queria que você colocasse assim, a importância da saúde mental associada ao tratamento físico, digamos assim. E vocês não imaginam a importância desse tema. Porque se a gente for pensar na história do câncer, né, e no fato de uma pessoa ser diagnosticada com câncer, qualquer tipo de câncer, nós estamos falando de uma situação de sofrimento. Uhum. Independente do câncer, independente da pessoa, da idade, porque o câncer ele traz na sua história uma bagagem que você não tem como você refutar. Contra a história, contra fatos, né? A gente não tem argumentos. Então, na história do câncer, você traz uma história real de muitas perdas, né? Desde o começo do século, desde o século passado, e principalmente por conta da falta das tecnologias, né? Da situação em que a medicina tinha naquela época, né? Então, isso, apesar da tecnologia ter melhorado muito, e hoje a gente poder falar que o câncer tem cura, que muitos cânceres têm cura, inclusive o câncer de mama, ainda a gente traz na nossa cultura, na nossa raiz, essa história de que o câncer é uma doença fatal e de que ele é uma doença que leva a gente a pensar na finitude da vida. Então, toda vez que a gente escuta essa palavra, esse diagnóstico, você vai estar lidando com uma situação de sofrimento. E isso é muito particular, sabe, Suza? Porque cada pessoa ela vai enfrentar isso de uma forma muito particular. Mas, sem dúvida, receber esse diagnóstico é uma situação de sofrimento. E aí a gente precisa dividir um pouco. O que é saúde mental? E o que é saúde emocional? Existe uma diferença, né? Então, a saúde mental... Se a gente for falar de saúde mental, nós estamos falando de tudo aquilo que afeta o cérebro. Certo. Tudo aquilo que afeta o cérebro. A gente pode falar que isso é um pouco mais físico. Né? Então, as psicoses, né? A esquizofrenia, por exemplo. Né? Depressão entra aí? Entra aí. Então, a depressão, ela é um transtorno mental, um distúrbio mental, uma doença mental, que ela vai afetar o cérebro. Por isso que para a depressão você tem medicamentos também. Aí entra a química na questão além da fisiológica. psicoterapia, além de todos os outros suportes que você pode ter. Então, a depressão, os distúrbios de ansiedade e aí outros tantos diagnósticos daí de problemas que a gente chama de mentais, né? Esses problemas afetam o nosso corpo, afetam o nosso cérebro. Certo. A saúde emocional, ela é um pouco mais profunda, no sentido de que ela é o controle que você tem desde que você é pequenininha, o controle das tuas emoções, do teu comportamento, do teu estado de humor, da tua cognição. Isso é saúde mental. Então, emocional. Saúde emocional. Muitas pessoas, confundem. Elas têm diagnóstico de problemas da ordem da saúde mental e tem equilíbrio emocional. Porque ela está bem medicada, porque ela está bem cuidada.
né? Agora, os problemas mentais afetam a saúde emocional e outros problemas de saúde também afetam a saúde emocional, não necessariamente a saúde mental. Porque muitas pessoas têm um diagnóstico de câncer e não passam pela depressão. Muita gente. Isso mostra também um pouco de cada um tem um jeito de absorver dor, né? Tem muita gente, olha, através da dor tem a questão da resiliência, até agora fala-se muito sobre a antifragilidade nesse quesito. Então, é muito bom também, já a gente vai falar sobre, inclusive, o medo de fazer o exame, que eu acho que compreende uma explicação um pouquinho maior, que a gente vai, inclusive, entrar com uma pessoa aqui. Mas eu queria te perguntar justamente disso, né? Que a gente tem uma certa comparação. Olha, eu passei por isso e estou bem. E a gente minimiza, né, o luto de alguém que morreu o cachorro, nossa, apenas um cachorro. Nesse momento, ter um profissional da saúde que valide isso dentro de, às vezes, um núcleo familiar que não tem um vocabulário emocional para poder conduzir ou até uma expertise nessa questão mental. Então, parece que hoje a necessidade maior em profissionais da saúde mental, ainda mais com essa quarta onda da pandemia, te digo, ter essa noção para compreender esse caminho que muitas vezes pode ser 2, 3 anos, um caminho com questões químicas, não é fácil lidar com essa questão do tratamento do câncer. Ter isso na cabeça, doutora, é fundamental porque aquilo que você coloca na sua mente, assim será, né? Olha, e eu vou dizer para você, todos os profissionais da saúde, todos os profissionais da saúde, eles precisam ter essa amplitude no olhar. Porque a primeira pessoa que o paciente, né, a pessoa vai ter contato, geralmente é o médico. Geralmente é aquele técnico que vai fazer o exame, por exemplo. Né? Então, essas pessoas já precisam ter um pouquinho mais de olhar ampliado. A rede multidisciplinar tem que estar... Né? Então, o médico é uma figura importantíssima na vida do paciente que recebe um diagnóstico, né, de um câncer. Então, se esse colega médico, se ele tem a sensibilidade de saber que ele está lidando com uma situação de sofrimento, por mais que aquela pessoa diga para o doutor assim, não, doutor, eu aceito, não, eu estou aceitando. Se o médico entende que, apesar dela estar falando isso, aquela situação, em tese, é uma situação de sofrimento, ele amplia o olhar. Eu coloco a mão aqui, porque geralmente amplia o olhar e o coração. Porque ele vai conseguir acolher essa pessoa com muito mais propriedade do que aquela coisa mecanicista, sabe, Cris? Aquela coisa tecnocrática. Diária, né? Diária, de vai... Sem ter nome, né? Abre o exame, prescreve a medicação, indica tal. Isso, com todo respeito, isso é a parte mais, talvez mais fácil, porque é a expertise dele. Sim. Né? É a expertise do médico, ele fazer a leitura dos diagnósticos e fazer a prescrição. Mas ele pode ir muito além disso. Ele pode ir muito além disso. E ele pode fazer com que aquela mulher que recebe o diagnóstico, ela se sinta tão acolhida e tão confiante que ela vai conseguir ter saúde emocional. Doutora, vamos pegar um minutinho aqui, agora a Suza vai trazer para a gente alguém que viveu na pele nisso e entender um pouquinho do processo, que é único, outras pessoas tiveram outros contextos, sem dúvida. Mas nada melhor do que colocar um representante de alguém que passou por essa luta aqui no programa. Né? Com certeza, Cris. Eu vou convidar agora a Wélida de Oliveira, ela é técnica de laboratório. Em 21 de maio de 2021, ela descobriu câncer de mama e ela vai contar como é que tem sido essa experiência. Wélida, boa tarde, você me ouve? Sim, boa tarde, Suza. Seja bem-vinda ao Entre Família, muito bom ter você aqui. Obrigada. Ter você aqui com a gente. Conta para mim quais foram os seus sentimentos quando como foi esse momento que você recebeu o diagnóstico, né? A gente está aqui com a nossa especialista falando quanto esse momento é delicado e eu queria que você me falasse, naquele dia, 21 de maio, como foi quando o médico te trouxe o resultado do exame? Foi triste. Foi muito triste, é uma notícia que nos abala realmente, mas ali eu só consegui focar na minha cura. Eu pensei muito na minha filha e chorei bastante, porque ela estava com 2 anos, eu queria ver ela crescer, então eu conversei com Deus, fiz uma oração ali naquele momento, e assim que eu saí do consultório, e eu pedi a Deus, falei, quero ver minha filha crescer, quero ensiná-la nos teus caminhos, então me fortalece muito, que eu preciso de ti, com mais do que nunca. E logo fui procurar os meios para me tratar, né? Fui ver os exames que teriam que ser feitos, não queria voltar para casa naquele dia, queria ficar um pouco sozinha para
organizar um pouco os meus pensamentos ali, o que estava acontecendo comigo, que realmente era real. Eu estava com câncer de mama. Nossa, Wélida, eu imagino, né, como mãe também, como foi essa situação de pensar no filho pequeno. E eu acho que nessa hora realmente Deus dá essa força, né, essa coisa, meu Deus, eu quero ver crescer, eu vou fazer de tudo que for preciso, Deus me ajuda. Como foi o processo, então, quando naquele dia você pensou, parou e refletiu antes de chegar em casa, aquela aceitação? Você logo aceitou, eu tenho um câncer de mama, e conseguia falar sobre isso com seus familiares, com as pessoas próximas, ou levou alguns dias para que você conseguisse, inclusive, até verbalizar, né, a sua situação de saúde? Até que foi rápido a aceitação, porque eu pensei assim, eu não sou melhor do que ninguém. Tantas pessoas, tantas mulheres passam por isso, por que que comigo não poderia acontecer isso? Eu pensei dessa forma e isso me ajudou muito a entender que o que a gente tem que passar, se Deus permitiu, Ele tem um propósito na nossa vida, Ele vai dar força, Ele vai dar o apoio todo e vai dar principalmente a cura, né? Então, as amizades que eu conheço, eu logo contei para as minhas amigas mais íntimas, contei para minha família primeiro, cheguei em casa, contei para meu esposo e continuei em oração e pedindo a Deus que eu queria ser curada imediatamente, né? Então, eu sabia que o processo ia ser longo, sabia o que há de vir, porque eu trabalho no laboratório, vi tantas situações, né, inúmeras situações, e lá a gente tinha que acolher aqueles pacientes que chegavam, né, com aquela notícia, a gente às vezes até dava notícia para as pessoas, então achei que foi até rápido, mas não foi fácil. Então os dias foram passando e cada dia era vivendo um dia de cada vez. Oi, Elida. Aqui é o Oi. Cris. Que moça linda que você tem, Elida. Família linda, né? Obrigada. É aqueles presentes que Deus nos dá para nos ajudar durante a caminhada. Eu digo que Deus nos dá beijos no rosto, né? Quando a gente entende um pouquinho sobre livre-arbítrio, vê aquela princesinha ali com aqueles cachinhos, aquele sorriso tão inocente, que infelizmente a gente perde depois de adulto, tem que resgatar, agora passamos o dia da criança, enfim. Mas eu queria te perguntar, você falou muito sobre a questão da fé, que é muito importante, já já a gente vai acrescentar, inclusive com a Thaís, esse quesito, que para você exala esse perfume, está chegando na gente aqui, né, esse olhar. Amém. Agora eu te pergunto, e nessa questão integral, que Deus também Ele quer que você tenha uma saúde emocional, né, saúde mental, você teve um auxílio profissional nessa linha também, para você organizar o dia a dia, as emoções, porque existem coisas que tiram um fardo da gente. Você falou sobre uma dor coletiva, né, por exemplo, isso já é uma amplitude da mente, saber que outras pessoas passaram por isso, e às vezes tem pessoas que não têm e o profissional da saúde mental consegue te dar, né? Pergunto, você teve uma grande ajuda, como é que você lidou com esse quesito? Então, não necessariamente psicólogos, assim, mas eu conversei com os meus médicos, tanto a ginecologista que descobriu, depois fui encaminhada para o mastologista, que também me deu um super apoio, os médicos oncologistas, que eu fiz tratamento lá em Varginha, as enfermeiras que aplicavam a quimioterapia, a minha família mesmo, falavam palavras que iam me confortar, queria passar, que era um momento de provação ali. Então, assim, eu conversei com várias pessoas, assim, profissionais psicólogos, não cheguei a conversar assim profissionalmente, mas eu tenho algumas amigas que são psicólogas, então a gente envolveu ali uma amizade, um apoio, então foi muito legal saber que tem pessoas que estão junto com a gente ali em todos os momentos. Uma rede de apoio qualificada, né, Su? Nossa, gente, rede de apoio é tudo, tudo, assim, ainda mais na vida maternal, é demais. Olha só que interessante, né? Em 21 de maio de 2021, você descobriu o câncer de mama. 25 de abril de 2022, quase que um ano, né? Assim, Quase que um ano. quase completo um ano. Você tocou o sino da vitória contra o câncer de mama. A gente tem um vídeo, a gente quer mostrar e depois eu quero que você comenta como foi esse dia, porque foi um prazo de um ano. E se a gente, às vezes, né, comparar com outras histórias, foi um processo de cura rápido até. Vamos colocar o vídeo então, produção? E daí a Wélida comenta. Tem a foto aqui. É emocionante, hein? A gente tem que segurar as emoções aqui para não chorar.
Que momento lindo, né? Que símbolo todo aqui, essa questão do sino, foi no hospital, com a equipe médica. Assim como um ano antes, eu imagino que a sua emoção, né? Como você comentou, aliás, foi tristeza, eu imagino que agora pura alegria, né, Wélida? Sim, foi emocionante mesmo. Foi uma alegria que não cabia dentro do peito. E foi uma sensação de alívio, foi uma gratidão enorme a tudo e a todos por aquele momento estar acontecendo. Quase que a gente não acredita que acabou, sabe? Que a gente foi curada. Então é muita gratidão, Deus é maravilhoso e foi maravilhoso estar ali naquele momento com pessoas tão queridas. Wélida, a gente chegou aqui no fim dessa entrevista, mas eu quero só estender um pouquinho aqui para falar um pouquinho dessa sua emoção e dessa sua fé ao longo desse processo de um ano, né? Pelo que a gente acompanha de outras pessoas, existem os momentos de altos e baixos. Naquele momento que você Sim. estava assim, com a emoção talvez mais baixa, nesse momento mais introspectiva, um pouco desanimada, como que você reagia a essa situação? Eu orava imediatamente. Mesmo às vezes um pouco sem aquela vontade, aquele entusiasmo, eu orava. E aí eu começava a cantar, começava a ensaiar umas músicas, ouvia louvores, brincava com a minha filha, porque a vida de mãe não é fácil também, a gente alegra, a gente estressa um pouquinho também, né? Aquela fase difícil ali, ela entendia, mas não entendia o que estava acontecendo. Então, assim, eu começava a pensar em as amizades que eu tinha feito. Aí, por fim, eu já estava orando pelas pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu. Era um misto de sentimentos ali. Houve, sim, vários dias. Não sou muito de chorar, mas eu ficava batidinha, ficava tristinha ali, quieta. Eu sou muito falante. Então, quando minha mãe me via quieta, ela me colocava para cima ali. Não, vamos, vai passar e vamos confiar em Deus que tudo vai se resolver. Que legal, olha só o papel da fé. Wélida, muito obrigada pela sua entrevista. Que alegria poder ver você bem, curada. Que Deus continue Amém, graças a abençoando Deus. muito a sua vida. Tá aqui o Instagram da Wélida para você que está acompanhando a gente aí de casa. Se quiser dar uma espiadinha por lá, conversar com a Hélida, trocar experiência. De repente, você que está assistindo a gente hoje está passando por esse processo. Pode trocar uma ideia com você, né, Wélida, lá pelo Instagram, porque, Pode, né, com certeza. quem passou por essa Eu que experiência. agradeço. Pode falar. Porque quem passa pela experiência, né, consegue dar esse suporte. Obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau. Uau, uau mesmo. Thaís, a gente vê claramente aqui na história da Wélida o papel da fé, né, nesse processo. Como que você, como psicóloga, especialista, né, nesse assunto sobre câncer, como que você enxerga o papel da fé no processo de cura, de tratamento? Olha só, Suza, esse é um ponto fundamental que a gente tem que falar. Em qualquer momento que a gente for falar de tratamento que envolve a pessoa humana, né, a gente tem que falar de fé. Uhum. Não, é impossível você não falar do papel da fé. Porque a pessoa humana, a gente costuma dizer na psicologia e na logoterapia, que é a minha área de atuação, né, enquanto psicóloga, eu sou logoterapeuta, a gente fala que o ser humano ele é dividido em 4 dimensões. A dimensão física, Uhum. corpo, a dimensão psíquica, nosso emocional, nossa psique, a dimensão social e a dimensão espiritual, que independe de religião. Então, o ser humano ele é composto de 4 dimensões. E cada dimensão está interligada na outra. Uhum. Então, se eu cuido do corpo, mas a parte emocional não tem equilíbrio, esse corpo vai sentir. Se eu cuido do corpo, tento buscar ajuda para a parte emocional, mas a dimensão espiritual ela está desassistida, o desequilíbrio acontece. Então, o papel da fé, muito mais do que religioso, a religião ela é um instrumento fundamental para o exercício da fé, mas ela é constitutivamente humana. Então, não tem absolutamente como não falar da espiritualidade humana sem falar de fé, principalmente no processo de tratamento de uma doença tão estigmatizada como o câncer. Então, o papel da fé é fundamental para o equilíbrio físico, emocional, social e espiritual. É fundamental. E olha só, uma das coisas que a gente fala sempre aqui no programa é justamente dessa integralidade. Se você acompanhar um pouquinho a Rede Novo Tempo como um todo, a gente tem programas aqui de boas receitas lá com a Teru, tem o nosso núcleo de oratória e espiritualidade, os programas que você vê,
E aqui também a gente fala muito da mente, consultório de família também. Aí as pessoas, algum tempo atrás, era difícil você colocar na mesma frase a espiritualidade, por exemplo, e a questão psicológica. E aí a gente tinha algumas crenças limitantes que atrapalhavam esse contexto, porque quando eu estou com uma perna quebrada, eu vou ao médico. Agora, quando o meu emocional está quebrado, fragmentado, eu digo que não dá, né? E Deus é o maior interessado na nossa saúde integral. Então, poder quebrar essa crença limitante, né? E poder enxergar isso, né? Como, inclusive, um bom exercício da fé, porque o corpo é um templo do Espírito Santo, então esse templo tem que ser fundamental. Agora, Suza, para fazer com que, além desse contexto que nós estamos tendo aqui diário, a gente possa enviar gratuitamente um material que fala justamente desses 4 pilares. Você tem um presentão para mostrar para o pessoal na TV, né, Suza? Tenho sim, vou levantar aqui com licença, Cris, com licença, Thaís. Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. O Cris falou muito bem aí sobre esse material, então você já sabe que é de graça, relaxa, fica tranquila, não fica ansiosa aí pensando que eu vou falar aqui várias parcelas, tá bom? Olha só, a revista Fique Leve é um curso, né, para que você tenha saúde, em abundância. E é claro, como a gente acabou de comentar aqui, a Fique Leve também traz esses princípios como a nossa especialista colocou. E logo aqui na capa eu já tenho, né, saúde física, saúde mental e saúde espiritual. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, têm dificuldade de entender, nossa, mas como que uma coisa pode estar interligada na outra? É muito simples, né? Quando você estuda sobre doenças psicossomáticas, você vê claramente. Imagina aquele dia que os jovens gostam de dizer, tá na bad, né? Aquele dia que você está mais deprê, mais caída, mais desanimada, o corpo parece que dói, parece que tudo vai encolhendo, ficando para baixo, pesado, a cabeça dói. Enfim, uma série de coisas acontece. Nesse dia também, você que tem aí a sua fé, né, às vezes nem consegue direito orar ou alguma coisa assim, você já fica também de mau humor nessa questão social, dentro de casa, com outras pessoas, você não quer ver ninguém. Então, tá vendo como tudo está interligado? Eu sei que não é fácil manter o equilíbrio, tá? E falar assim, olha, nossa, 100% da minha vida em todas as áreas. A questão do equilíbrio é uma questão muito superestimada, mas que é possível, sim, a gente conseguir ter essa, ou pelo menos chegar próximo desse equilíbrio na nossa vida, né? Cuidando um pouquinho aqui, cuidando um pouquinho ali de cada área e a gente ficar bem, né? Porque quando a gente está alegre, o corpo também agradece, ou quando a gente está com a saúde física, a saúde mental também aflora de maneira assim extraordinária, é muito bom estar bem, né? Apegado a Deus, sempre com muita oração. E olha só, cada capítulo aqui traz um segredinho como você pode manter esse tão sonhado equilíbrio, tá? E com coisas bem assim essenciais e básicas que a gente encontra inclusive na natureza. Nada que vai te custar tão caro, como por exemplo a luz do sol, né? Que é de graça para todo mundo aí poder aproveitar que esse inverno está indo embora parece de vez, né? Aproveitar a luz do sol, enfim, uma série de coisas que você pode aprender aqui na revista Fique Leve. É aquela revista, né? Eu gosto de dizer aqui no Entre Família para você deixar na cabeceira da cama, a hora que a criançada toda foi dormir, sei lá, o marido foi para um banho, que você tá lá bem em paz consigo mesma. Pega aqui essa revista, começa a ler, começa a estudar, começa a grifar. Tem algumas coisinhas que você pode responder. Tem referências bibliográficas, tá? No final, se você quiser pesquisar, deixa eu ver se esse povo está falando aqui, né? É verdadeiro. Tem ali as referências para você poder buscar, tá? Como você ter essa revista na sua casa? Muito simples. Pegue seu telefone agora, ligue aqui para nossa equipe. O DDD é o 12 21 27 31 21. Tá passando aqui agora no seu vídeo, tá vendo? Ó, 12 21 27 31 21. É bom que essas operadoras fazem umas promoções muito legais, a gente pode ligar interurbano dentro do pacote, então você já pega o seu celular aí, já liga. Se você tem telefone fixo, maravilhoso, né? Você tem telefone fixo aí? Cara, telefone fixo é uma coisa que não existe muito hoje em dia, né? Mas pega o seu celular, liga. Tem também o número do nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp, o DDD é o 12 98244 4449. Eu dei uma olhadinha pro Cris para ver se ele confirmava alguma coisa para mim, porque o WhatsApp temporariamente pode ser que ele dê um probleminha aí. Se você não conseguir, tiver alguma dificuldade, você liga mesmo, tá? Acho que vale super a pena, talvez, gastar esses centavinhos aí ligando e encomendando a sua revista. Porque aí você liga, você fala o seu nome, o seu endereço, vai ter o cadastro aqui com a gente na Rede Novo Tempo, e esse material chega na sua casa totalmente de graça, para que você conheça mais e saiba mais como encontrar esse equilíbrio, né, entre saúde mental, emocional e espiritual, para que viva bem, tá? E feliz. A gente vai para um breve intervalo, aproveita para ligar no intervalo, porque na volta tem muito mais conteúdo interessante, então vou te dar aí 4 minutos para você fazer essa ligação
E na volta a gente tem dinâmica e mais instrução aqui, como que a gente pode cuidar da nossa saúde emocional, mental, tá bom? O Entre Família volta já já. Muito bem, estamos de volta, felizes da vida de ter você aqui, né? Levantando essa bandeira especial, né? Dessa prevenção mental também no nosso Outubro Rosa, que tem seu ano inteiro. Agora, falando em um ano inteiro, agora a gente teve, né, o Dia da Criança, a gente fala o mês da criança, a gente tem um projeto muito bacana aqui com o Anjos da Esperança, que é o Anjinhos. Então, atenção, papai, titio, vovó, se você quer ensinar aí o seu neto, o seu filho num caminho muito especial, a gente vai rodar um VT que vai explicar tudinho para você. Pode rodar. Olá, amiguinhos! Eu sou a Aninha e vim aqui falar pra vocês que eu também sou um anjinho da esperança. Sabe por quê? Porque sendo um anjinho da esperança, eu estou ajudando a Novo Tempo a falar do amor de Jesus para muitas e muitas pessoas. E é isso que acontece quando você também se torna um anjinho da esperança. Você está ajudando a semear esperança no coração de gente do mundo todo. E é muito legal quando a gente faz o bem para alguém, né? Por isso que eu sempre digo, para semear a esperança é preciso amor, missão e criança. Obrigado, Aninha. Você é uma fofa, hein? E aí, Cris, eu amo esse projeto, eu não sabia como participar. Liga agora. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Você que é pai, tem que ser o responsável, né? Você vai ensinar várias questões de como ajudar o próximo, compartilhar. E a cada 2, 3 meses vai chegar uma revistinha de presente. Para o Anjinho da Esperança, para ele fazer joguinhos ali, colorir, recortar. E tem tudo a ver com essa essência especial que a Novo Tempo fala de missão, de carinho, de respeito. Liga agora, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Tem também o nosso WhatsApp. Fala assim, quero ser um anjo. Envia essa mensagem para o 12 9 8176 6630. Vou repetir, tá? DDD 12 9 8176 6630. Nossa equipe vai entrar em contato com você. O valor está no seu coração, tá bom? Sou anjo, sou Novo Tempo. Mãos que transformam vidas. E a gente vai agora voltar aqui na nossa Sala da Verdade, porque, Suza, a gente tem uma dinâmica muito bacana para o nosso telespectador entender um pouquinho mais aí sobre esse assunto tão especial. Yes, man. Já vamos colocar aqui na telinha. Pode colocar a produção, por favor. Temos a primeira situação aqui. Tentar manter o mais próximo da rotina normal. E quem vai responder é a nossa especialista. Se você ligou a TV agora, a gente está com a Thaís, que é psicóloga nessa área de oncologia, atende mulheres nesse tratamento de câncer, enfim, várias pessoas, né, não só mulheres, há 20 anos. Como que é manter essa rotina o mais próximo normal possível? Por que isso ajuda? Porque volta para ela, para essa mulher, a consciência da vida. Porque o diagnóstico de câncer, muitas vezes, traz para ela a consciência do fim da vida. Que a vida tem fim. Entendi. Né? Então, como a gente viu, né, a paciente falando ali, né, tão feliz, né, por estar comemorando a cura, mas ela disse para a gente que quando ela recebeu o diagnóstico, ela pensou em quem? Na filha. E a gente sempre vai pensar em algo ou alguém que está fora da gente para dar motivação para a gente poder continuar vivendo. Por quê? Porque ela falou, pronto, a minha vida acabou, né? Pode ter passado pelo consciente ou pelo inconsciente, que a vida terminou, ou está no fim. Então, conforme ela vai caminhando e vai se equilibrando emocionalmente com a ajuda da fé, com a ajuda da ciência, com a ajuda da família, ela vai conseguindo manter... Ela vai entendendo que a vida continua, apesar de todo aquele sofrimento. E se ela conseguir se equilibrar e conseguir manter a vida dela com paciência, com autoconhecimento, com muito autopaciência, sabe? E colocando a vida dela aos poucos, o mais próximo do normal, é vida, né, gente? Nossa, Nossa, que incrível. Eu achei muito importante desse demais. senso de finitude que ela coloca na cara, existe, né? E a gente acredita nessa marca edênica de você não foi feito para morrer. E, de repente, ela consegue ressignificar e tem um senso de pertencimento à sua rotina. Vamos fazer o seguinte, eu sei que o tempo é curtinho, então a gente gostaria até de conversar um pouquinho mais. Mas a gente vai para outro quesito, outro pilar, para você de casa absorver. Rapidinho, que eu achei interessante a questão da rotina, que quando eu olhei, eu pensei assim, gente, por que da rotina? E eu achei incrível o que a Thaís disse. Olha só, tem mais um, já colocou o que é para eu passar para frente. Ó. Fazer o necessário para se sentir bem. Como que faz isso, e hein, como Thaís? achar essa régua do necessário? Pronto. O que é sentir bem para a Thaís? O que é sentir bem para o Cris? O que é sentir bem para a Suza?
Faça o necessário dentro daquilo que para você é se sentir bem. E muitas vezes não é fazer aquilo que as pessoas acham que a gente deve fazer. Opa! É fazer aquilo que a gente, conscientemente do nosso autoconhecimento, né? E por isso eu falo para todo mundo que o autoconhecimento é fundamental. E isso a gente consegue aos poucos, com muita paciência. E Thaís, me diz uma coisa, queria perguntar para você. A gente tem uma rotina, tem um país que é uma geração miojo, né? Tudo para 3 minutos. Quando uma doença dessa puxa o freio de mão na vida, muitas pessoas colocam outras coisas na balança da vida e depois que passam por isso, justamente por ter esse freio e descobrir o que realmente é necessário, você vê realmente que muitas coisas perdem o sentido. Depois de você ter essas coisas e ter o senso de finitude, te traz o necessário com muito mais propriedade. Né? O psiquiatra que eu estudo, né, Viktor Frankl, ele diz que a gente tem uma hierarquia de valores que muda conforme a vida vai passando, né? Num diagnóstico de um câncer é um trauma. Ele atrapalha toda a sua hierarquia de valores. E aí você vai colocando aquilo que tem mais valor naquele momento e quase sempre quem está na base do valor são os seus amados. É muito mais do que você mesmo. Está na base do valor. E depois vai o trabalho, lógico, depois o dia a dia, depois as contas que não param de chegar e assim vai. Mas você consegue fazer uma revisão de valores. Por isso que para muita gente a doença é um caminho. É duro de falar isso, você tem 20 anos, mas a gente está falando com total carinho e tem um pouquinho de um... na verdade foi um trauma, né? Porque alguém puxou o carrinho e disse assim, quão importante é ter um áudio bom na sua TV. Né? E a verdade, assim, a cara de trauma da Suzane foi muito importante porque lembrou o quão bom é o silêncio. Você valoriza nesse momento. Para você entender de casa, um pequeno ruído, que inclusive o intervalo foi um pouquinho mais rápido, a gente está tentando consertar. Se caso der um ruidinho a mais, você sabe que em casa é quando aquele gato começa a miar, sabe, o cachorro começa e visita, está em casa, e o cachorro não se comporta, calma. Mas mesmo assim, a gente vai levar informação para vocês de casa. Gente, se caso não voltar mais, fica aqui o nosso beijo no seu coração, entendeu? Se a gente sumir... O meu também, por favor. O que é necessário foi colocado agora. Você viu que o necessário apareceu? Olha só. O necessário foi falar que a gente ama você, que estamos aqui por você, e que não importa se tem áudio ou não, a gente ama você e pronto. Tá brincando com a gente. Programa ao vivo, né, gente? A nossa diretora está falando aqui que o nosso programa chegou ao fim. E antes de te agradecer e despedir de você, eu queria que você falasse sobre a campanha que o Hospital São Francisco, aqui da cidade de Jacareí, que é onde a Novo Tempo está localizada, está realizando nesse mês do Outubro Rosa. Bom, o Hospital São Francisco, ele realiza todo ano, mesmo na pandemia, realizou pequenas ações dentro da missão do hospital, que é falar de vida, quer falar de saúde, quer falar de valores, né? Então, o hospital, ele integra a campanha mundial que se chama Outubro Rosa, que é a campanha de incentivo ao enfrentamento do câncer, ao diagnóstico precoce, né? Então, esse ano, o hospital está promovendo eventos em parceria com o Shopping Jacareí, e os eventos vão acontecer no hospital, algumas coisinhas, mas no shopping principalmente. Legal! Olha, se o povo não vai lá, a gente vai atrás do povo. Está acontecendo já uma exposição de fotos das nossas pacientes queridas que se propuseram a participar da campanha. Todo ano a campanha envolve pacientes, envolve família. Então, a exposição de fotos vai até o 31 de outubro. Na segunda-feira, dia 17, vai acontecer uma live talking, uma roda de conversas, né? Com a nossa mastologista, a doutora Thaís, com a psicóloga Letícia e com mais 2 ou 3 pacientes que vão participar dessa roda, né, dessa live. E no dia 26 de outubro vai acontecer o nosso grande desfile do Outubro Rosa com as nossas pacientes que vão desfilar nos corredores do shopping para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa desse ano. Ah, que tudo! Olha só, aqui na telinha tá colocado aí para você, @Hospital São Francisco, que é da cidade de Jacareí, mas se você não mora aqui também vale a pena, de repente, acompanhar e ver o trabalho deles por lá. Thaís, muito obrigada pela sua participação, foi fenomenal. Volte sempre, com menos Volte ruídos sempre aqui, mesmo. vai dar tudo certo. E eu quero agradecer também que você veio bem acompanhada pela sua assessoria de comunicação. Que Larissa, trabalha né? no serviço de comunicação. Tá ali, ó. A Larissa está aí e a gente quer agradecer também a toda a administração do hospital por ter liberado uma ótima profissional para estar aqui. Eu sei que a rotina ali, né, é essencial, mas obrigado por entenderem um pouquinho da necessidade que nós temos de levar informações para algumas pessoas, às vezes, que não têm acesso, né? Então, Thaís, obrigado pelo teu trabalho, por fazer com tanto amor. Deu tudo certo. Volte sempre, tá bom, querida? Eu que agradeço, parabenizo a TV Novo Tempo por essa iniciativa fantástica, né? Coisa de Deus mesmo.
Obrigada. E a gente agradece também a você, a sua participação, a sua interação. Hoje a gente teve um probleminha técnico, né? Mas amanhã a gente está de volta com tudo e a gente quer a sua participação e a sua interação aqui junto com a gente. Amanhã vamos falar sobre... Sobre o que, Suzane? Marido ou filho esse negócio, hein? Porque às vezes tem 2 filhos ali e o maridão chega e o que acontece? É o terceiro. Vira um bebê, porque chega em casa e desliga e quer Gugu Dadá. E aí, mulher? E outra, tem gente que fala assim, ó, você criou esse filhinho, tá? Você foi condicionando, depois a gente fala repunar. Você tem essa em Goiás expressão, fala. repunar? Repunar. É que você faz, depois repuna. Você coloca muito açúcar, né? Você vai adoçando, porque é um namoradinho, na verdade. Aí o maridinho no primeiro ano, aí você criou o quê? Um monstro. Esse monstro ele quer agora que você faça sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí? E aí, minha amiga, o que fazer, né? Eu sei que isso é motivo, às vezes, até de muita risada, piada e tal, mas a gente acaba entendendo que também é uma preocupação, cria uma disfunção familiar ali. E amanhã a gente vai discutir sobre esse assunto com uma terapeuta. Então, chega junto. Amanhã o nosso encontro é às 3 horas. Mas eu espero briga, você. Tá? Isso aqui não é assim, ó, tá aqui, tá falando de você, seu bebezinho. Não, é pra você ter saúde emocional, sabe? Ter aquela questão toda. Mudar as táticas, de mudar um repente. pouquinho, exatamente. Conduzir, trazer a realidade. Porque é o seguinte... Mas chama o marido também, vai. Não diz pra ele o que pega é. Programa. Fala, mas tá trabalhando à tarde. Vai amor, reprisar no YouTube. vamos assistir um programa dá um pulinho lá, aqui. vai no Interplay. Chama e vai ele. conduzindo. Até porque você ama ele, não é verdade? Você ama o Gugu Dadá ou não ama esse homem? Então tá, vai dar tudo certo amanhã, às 3 da tarde. Chama o maridão. Beijo, tchau, até Tchau. amanhã. Olha o áudio aí. Ah, não, agora deu tudo certo. Um abraço.